Bom, pessoal, então dando continuidade a essa aula da fecundação, né? Inicialmente eu quis trazer aqui a anatomia do espermatozoide para que vocês possam relembrar, né, e explicar um pouco também é, algumas enzimas que vão conter no espermatozoide que eu vou explicar posteriormente nas fases da fecundação, né, e que vocês possam localizar onde se encontram, né? Então, aqui nós temos a imagem de um espermatozoide, que é dividido em cabeça e cauda, né? Vocês podem ver aí que a cabeça predomina o núcleo e ele é revestido por um acrosoma, né? Que é como se fosse um capuz, em que nessa parte ele contém enzimas essenciais para a fase de fecundação. Já na cauda, nós vamos ter três divisões. Temos a peça intermediária da cauda, a peça principal da cauda e a peça terminal da cauda, né? Lembrando que a cauda também pode ser chamada de flagelo. Dando continuidade, então, nós vamos ter a sequência da fecundação, né? Que normalmente essa fecundação ocorre na ampola da tuba uterina, né? Pode ocorrer em outros locais também da tuba uterina, só que na maioria dos casos é na ampola, tá? É importante frisar que não ocorre de forma alguma no corpo do útero, porque se houver uma tentativa de fecundação do espermatozoide com o ovócito no corpo do útero, o ócito será degenerado e reabsorvido. Então, não ocorre, tá? Também ocorre, tem a capacitação dos gametas, né? Que é o processo em que eles ficam ativos, né? Quando eles adentram o colo do útero. E isso foi explicado anteriormente por Ana, né? No processo de viabilidade dos gametas, em que eles vão se mover, digamos assim, né? Através da quimiotaxia, que é um sinal que é emitido pelos ovócitos para que eles possam se deslocar e encontrar, né, justamente o ócito. E esse é um processo que demora aproximadamente 24 horas, né? Lembrando que ainda não é comprovado cientificamente que é exatamente 24 horas, pode ser um pouco menos, um pouco mais, mas na maioria dos casos é isso, geralmente um dia, tá? Eu acho que vai ficar um pouco mais claro quando eu explicar agora as fases, né? Fase da fecundação, e vou tentar relacionar também um pouco com as imagens, tá? Então, vou primeiro explicar os processos e depois acabar mostrando também algumas imagens que acho que facilita o entendimento. Então, inicialmente nós vamos ter a passagem de um espermatozoide através da corona radiata. Como é que acontece isso? Muitos espermatozoides, a gente sabe que tem muitos, né? Acho que são em torno de 200 a 300 que tentam entrar a cada fecundação, né? Então, eles começam nessa tentativa de adentrar o óvulo e ocorre a liberação de uma enzima, né, que está presente lá na parte acrossômica, né, que eu mostrei na anatomia do espermatozoide. Liberam essa enzima hialuronidase para poder passar pela primeira barreira da corona radiata, que é composta por células foliculares, né? Eu vou mostrar posteriormente na imagem que vocês vão conseguir entender melhor. Depois nós vamos ter a penetração na zona pelúcida, né? Aí vai ter outra enzima que também está presente na parte acrossômica do espermatozoide, que vai liberar essa enzima para poder permitir a penetração da cabeça do espermatozoide justamente na zona pelúcida, né? E, consequentemente, quando tem essa penetração na zona pelúcida, ocorre essa reação zonal que eu botei aí, que também pode ser descrita como um bloqueio, depende da literatura também. Tem alguns autores que trazem como bloqueio e reação zonal, que justamente é quando acontece essa penetração do espermatozoide, há um bloqueio, né, como se fosse uma camada de gelo, não sei muito bem como definir isso, mas que impede que outros espermatozoides possam adentrar
na zona pelúcida e, consequentemente, progredir com esse processo, né? Mas aí você fala, e nos casos que acontecem duas fecundações, enfim, nesse caso, há dois espermatozoides que conseguiram fazer essa perfuração na zona pelúcida ao mesmo tempo, no mesmo instante, no mesmo segundo. Então, aí, dois espermatozoides vão conseguir adentrar a zona pelúcida, tá? Posteriormente, nós vamos ter a fusão das membranas plasmáticas, né? No caso, o espermatozoide entra no citoplasma do ovócito sem sua membrana, né? Nesse caso, entra o núcleo, entra seu material, entra a cauda, porém a sua membrana ela fica para trás, tá? Justamente nessa fusão. Depois nós vamos ter o término da segunda divisão meiótica do ócito e a formação do pronúcleo feminino, tá? É outra etapa que ocorre nessa fase. E o pronúcleo feminino nada mais é do que o ovócito maduro, tá? Que contém aí justamente 23 cromossomos, tá ok? Consequentemente, seguindo, nós vamos ter também a formação do pronúcleo masculino. Nada mais é que quando o espermatozoide consegue adentrar, né? Ele vai perder a sua membrana e o núcleo, ele expande, né? Através aí de substâncias nutritivas que tem dentro do citoplasma para poder expandir seu tamanho e justamente dar origem ao pronúcleo masculino. Lembrando que nessa etapa ele vai perder a sua cauda, tá? E ele expande. Depois nós vamos ter a fusão dos pronúcleos, né? A fusão dos pronúcleos aí vai ser chamada de ootíde, tá? Que consequentemente a ootíde vai ser o que dá a forma ao zigoto, certo? O zigoto, lembrando que é quando nós temos a junção, né? Aí formando os 46 cromossomos, tá? Forma diploide 2N, né? Que é justamente o que caracteriza a nossa espécie. Tá ok? Bom, é isso. Deixa eu mostrar aqui a imagem, que vocês vão conseguir entender um pouco melhor, tá? Lembrando que eu tô gravando pelo celular, então pode ser que fique um pouco meio difícil de ver, mas enfim, espero que isso dê pra entender direitinho, tá? Então aqui são justamente as ilustrações das fases da fecundação que eu acabei descrevendo anteriormente, tá? Imagem que eu fui pegando do Moore, 8ª edição. E também vocês podem encontrar essas imagens no livro Resende, tá? De embriologia. Desculpa, de obstetrícia. Justamente isso, os processos que eu descrevi, né? A progressão de eventos começa quando o espermatozoide vai entrar em contato com a membrana plasmática do ósseo secundário e justamente vai terminar com a mistura dos cromossomos, dando origem ao zigoto.